A soldagem está presente nas indústrias de construção naval, ferroviária, aeronáutica, automobilística, na construção civil e na indústria metalúrgica em geral. O que é a soldagem? Uma definição mais ampla de soldagem é a da Associação Americana de Soldagem. Ela diz que a soldagem é um processo de união de materiais. É usado para obter uma união localizada, tanto de metais quanto de não metais. É produzida por aquecimento em temperatura adequada. O processo pode envolver ou não o uso de pressão e incluir ou não um material de adição. Aqui nesta caldeiraria, uma das operações mais importantes é a soldagem. E o seu Cláudio vai dizer pra gente por que o calor é tão importante na soldagem. O calor é importante porque grande parte dos processos envolve a fusão do metal de base e do metal de adição para a soldagem. Mesmo nos processos à pressão, onde o ponto de fusão nem sempre é atingido, o aquecimento facilita a plasticidade do metal e favorece a ação da pressão para a união dos metais. O primeiro processo de soldagem por fusão com aplicação prática foi patenteado nos Estados Unidos em 1885. Ele utilizava o calor gerado por um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo de carvão e a peça. O calor do arco elétrico fundia o metal no local da junta, e quando o arco elétrico era retirado, o calor fluía para as zonas adjacentes, provocando a solidificação da poça de fusão. O processo foi evoluindo e o eletrodo de carvão passou a ser substituído por um eletrodo metálico. O processo de aquecimento passou a ser acompanhado da deposição do metal fundido do eletrodo metálico na junta a soldar. Isso permitiu a fusão localizada de determinados metais e a formação de uma poça de fusão que, quando solidifica, forma o cordão de solda. A soldagem por fusão inclui a maioria dos processos mais versáteis usados atualmente. Existem outros processos que se baseiam na aplicação de pressões elevadas na região a ser soldada. Neste caso, o aquecimento das peças que serão unidas facilita a ligação entre as partes. O arco elétrico surgiu por volta de 1800. Em 1885, foi utilizado pela primeira vez o arco elétrico estabelecido entre o eletrodo de carvão e a peça. De lá para cá, vários processos foram criados e atualmente são utilizados na metalmecânica. A soldabilidade. Soldabilidade é a facilidade com que os materiais podem ser unidos por meio de soldagem. Ela forma uma série contínua de soluções sólidas coesas sem perder as propriedades mecânicas dos materiais originais. É importante saber que a solução sólida é a mistura completa dos átomos de dois ou mais metais, que acontece quando os metais estão no estado líquido e continua a existir quando eles se solidificam. A composição química é o fator que mais afeta a soldabilidade do material, mas a capacidade de formar a série contínua de soluções sólidas entre um metal e outro também tem que ser levada em conta. A gente tem que saber como as diferentes ligas metálicas se comportam diante dos diversos processos de soldagem. O aço baixo carbono tem uma ótima soldabilidade. O médio carbono tem uma soldabilidade de boa para regular. E o alto carbono é de difícil soldabilidade. No aço inox, a soldabilidade é de ótima para boa. Nos aços liga, a soldabilidade é regular, assim como no ferro fundido cinzento e no ferro fundido malhável e nodular, a soldabilidade é regular. No ferro fundido branco, nós temos uma difícil soldabilidade, enquanto que nas ligas de alumínio e nas ligas de cobre, a soldabilidade é boa. Metalurgia da soldagem. Com o ensaio de macrografia é possível identificar as diversas zonas existentes numa junta soldada. Nesta zona afetada termicamente, a estrutura do metal se modifica, mas a composição química não. O tamanho da zona afetada termicamente vai depender do processo de soldagem e do metal que está sendo soldado. Na soldagem manual ao arco com eletrodos revestidos, a zona afetada termicamente é menor do que na soldagem a gás.
E é nessa zona que os fenômenos metalúrgicos ocorrem. Perto da zona fundida está a zona de ligação, onde ocorre uma transição entre a estrutura do metal fundido e a do metal de base. Próximo a essa faixa está a zona afetada termicamente. Normalmente, essa é a faixa mais frágil da junta soldada. Deixa eu ver. Acho que os tipos mais comuns são a junta de topo, em que dois componentes estão no mesmo plano. A junta sobreposta, onde um componente se sobrepõe ao outro ou outros. E a junta de ângulo em T. Nela, os dois componentes estão próximos e em ângulo de 90 graus em relação ao plano horizontal. A seção transversal dessa junta tem o formato de um T. A gente precisa limpar a junta bem direitinho para eliminar traços de gordura, tinta, óleo ou qualquer outra impureza que prejudique as propriedades e a aparência do cordão de solda. Os principais riscos das operações de soldagens são incêndios, queimaduras, choque elétrico, inalação de gases nocivos e radiação. É hora de falar em segurança. O soldador que utiliza o equipamento de soldagem tem que se proteger de queimaduras provocadas por fagulhas, respingos do material fundido ou partículas aquecidas. Para isto, ele utiliza estes equipamentos. Para proteger as mãos, o soldador usa luvas feitas com raspas de couro. O tronco é protegido com um avental de raspas de couro. Os braços e os ombros são protegidos por mangotes, também feitos de raspas de couro. A cabeça é protegida por uma touca. Os pés devem ser protegidos com botinas de segurança providas de biqueira de aço e as pernas por perneiras que cobrem o peito dos pés, protegendo contra fagulhas que possam entrar através da abertura das botinas. Em todos os processos de soldagem é necessário proteger os olhos, mas dependendo do processo adotado, o rosto deve ser protegido com máscaras de proteção facial dotada de lentes que filtram as radiações infravermelhas e ultravioletas. E toda vez que o operador trabalhar com metais que geram vapores tóxicos, ele deve proteger as vias respiratórias com máscaras que tenham filtro. Em primeiro lugar, deixar o local de trabalho sempre limpo, retirar o material inflamável antes de iniciar a soldagem, manter o local bem ventilado e, se possível, com sistema de exaustão localizada para gases. E depois, restringir o acesso de pessoas estranhas ao local da soldagem. A fadiga aumenta a chance de que ocorra um acidente, compromete a qualidade da soldagem e baixa o nível de produção.